Bom dia, antes de começar eu gostaria de agradecer a lembrança do meu nome, né, a professora Cíntia Milagre, do Instituto de Química de Araraquara, pela lembrança do meu nome, pelo convite, e também agradecer e cumprimentar a professora Arlene Correia, do Departamento de Química da Universidade de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos, pelo brilhante trabalho à frente desse grupo CERSUS-QUEIM. Realmente, parabéns, eu parabenizo a toda a equipe pela qualidade do trabalho que eles vêm desenvolvendo. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho a respeito do trabalho que a gente desenvolve há algum tempo no Laboratório de Síntese de Produtos Naturais e Fármacos, que eu coordeno aqui no Instituto de Química da Unicamp. Para quem não me conhece, bom, meu nome é Fernando Coelho, e bom, a gente vai falar, o título do seminário hoje é Organocatálise aplicada à síntese de novos esqueletos heterocíclicos. Para a gente começar, então, a gente vai falar primeiro. Eu vou fazer uma breve consideração a respeito da reação de Wallis-June, porque, na verdade, essa é a reação básica que a gente usa no nosso dia a dia no laboratório, e é a partir dos adultos obtidos dessa reação que toda a química do laboratório é desenvolvida. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a síntese de heterocíclicos, que é o foco do nosso seminário. Inicialmente falando sobre a síntese organocatalisada de indolisinas, dando ênfase a indolisinas policíclicas, e depois a síntese de novos esqueletos baseados em oxadiazol, em sistemas oxadiazólicos, né? E finalmente as conclusões e perspectivas. Bom, quais são as razões para que o laboratório aqui do Instituto de Química tenha se dedicado tanto tempo a explorar a química da reação de Wallis-June? Bom, essa é uma reação que tem um grande potencial para o desenvolvimento de métodos sintéticos. Ela também apresenta uma excelente oportunidade para você fazer um trabalho inovador. E ela, na verdade, se baseia em dois princípios muito modernos da química atual, que são a organocatálise e a sustentabilidade. Vocês vão ver que a reação, na verdade, ela tem vários parâmetros que podem fazer com que ela seja considerada uma transformação de organocatálise, uma transformação sustentada, e obviamente ela tem ainda muita coisa que a gente pode fazer para desenvolver novos conceitos e obviamente desenvolver novas moléculas utilizando esses blocos de construção. O que é a reação de Wallis-June rapidamente? É uma reação de condensação, normalmente envolvendo um aldeído ou uma imina, na presença de uma olefina ativada normalmente por um grupo retirador de elétrons. Essa reação, na verdade, foi catalisada inicialmente por uma fosfina, foi o trabalho desenvolvido pelo Morita, e mais tarde Bayes e Hillman introduziram o uso de uma amina terciária, no caso em questão DAB, que funciona no caso em questão, nos casos como base de Lewis, que permite então que ocorra a reação de adição aldólica seguida de eliminação, que leva à formação desses alfa-metileno beta-carbonil derivados, que são blocos de construção muito eficientes, porque eles na verdade têm 3 centros funcionalizados contíguos que permitem transformações bastante interessantes. A gente vai exemplificar isso. Como metodologia e como vantagens dessa metodologia sintética, ela apresenta uma regioquimioseletividade, ela normalmente acontece em condições muito brandas e ela apresenta uma economia de átomos que é comparável à economia de átomos apresentada pelas reações de cicloadição tipo de Usalder. Todos os reagentes estão incorporados no produto final e a gente consegue, no final do processo, recuperar a amina e, eventualmente, excessos tanto de aldeído quanto de acrilato que são utilizados. Ela tem realmente um balanço de massa muito favorecido. Essa reação, na verdade, foi durante muito tempo discutida no que se refere a mecanismos de reação e, inclusive, o meu grupo fez várias contribuições, principalmente se baseando no uso de espectrometria de massa como metodologia para fazer um monitoramento dos intermediários dessa reação e, muito recentemente, num trabalho publicado no JACS, foi realmente possível de estabelecer uma nova proposta que se baseia, na verdade, num equilíbrio ácido-base e na migração de prótons de um lado para o outro da reação, o que justificaria como ela estaria acontecendo. Bom, basicamente a reação acontece inicialmente com uma adição
tipo Michael em cima do acrilato. Isso leva à formação de um intermediário que tem uma característica esvaiteriônica em equilíbrio, obviamente, e que esse intermediário, na presença de um aldeído, agora faz a primeira etapa do processo, que é uma adição do tipo adição aldólica. E uma vez feita a adição aldólica, eu tenho um sistema de protonação que pode agora armadilhar o alcoóxido formado para dar origem então a um intermediário que está pronto para sofrer então uma etapa de eliminação. A base agora pode abstrair um próton em posição alfa-carbonila, agora eu tenho um equilíbrio que pode ser feito a partir do composto carbonílico para dar então origem ao intermediário que depois volta ao sistema carbonílico eliminando a base que volta para o ciclo catalítico. Na verdade, o mecanismo de eliminação é um mecanismo, pelo menos proposto, do tipo E1CB, e ainda, essa é realmente uma versão bem recente dessa proposta, ainda essa reação é alvo de discussões, porque a etapa lenta do processo pode ser a etapa aldol, mas também pode ser a etapa de eliminação. E dependendo de qual seja a condição experimental que se utiliza, uma das etapas podem ser favorecidas. Mas, de maneira geral, os dois processos podem acontecer simultaneamente. Essa simultaneidade dos processos justifica porque é tão difícil estabelecer mecanismos claros e propostas claras de um desenvolvimento de uma versão enantioseletiva geral para essa reação, que é ainda um problema a ser resolvido. Baseado na reação de Bailey-Gilman, então baseado nos substratos obtidos da reação de Bailey-Gilman, o nosso grupo de pesquisa nos últimos 18 anos pôde desenvolver uma quantidade bastante significativa de heterociclos com diferentes arranjos estruturais, e alguns deles oriundos de produtos naturais, alguns deles que têm atividade como fármacos já comerciais e alguns deles que são substâncias sintetizadas no laboratório, né? Então, de origem sintética, que apresentam diferentes atividades biológicas. Então, por exemplo, a gente já descreveu a síntese de um fármaco, por exemplo, como o Efaroxan, descreveu há algum tempo atrás a síntese de algumas substâncias como derivados, por exemplo, de produto natural, como a leucarpina, e aminoácidos não proteinogênicos, como a NBOC dolaproína, e de algumas substâncias, por exemplo, que apresentam atividade antitumoral, como, por exemplo, 5-pentabiendose, espirociclohexadienonas e assim sucessivamente. Isso, na verdade, esse slide mostra a grande diversidade de possibilidades em termos de transformação que podem acontecer no momento em que a gente usa um adulto de Bailey-Gilman como um substrato para transformações em química orgânica. De maneira geral, se a gente, na verdade, se concentra com um pouco mais de atenção na reação de Bailey-Gilman e nós começamos a olhar os elementos dessa reação, nós podemos dividi-la em 3 grupos principais. Eu vou chamar o aldeído ou a imina como meu componente eletrofílico, o sistema alfabeto insaturado ativado com um grupo de retirador de elétrons com o meu sistema nucleofílico e, obviamente, a catálise que é feita por uma amina terciária, que são a minha base de íons. Então, cada um desses sistemas podem interferir na velocidade da reação, na eficiência do processo, que pode então levar aos compostos alfa-beta-decarbonilados, que são substratos oriundos dessa transformação. Bom, muito recentemente, agora olhando especificamente a possibilidade de usar bases de Lewis para fazer catálise na reação de Bailey-Gilman, muito recentemente a gente descobriu uma nova base, na verdade é uma base que tem uma característica bastante interessante, que a gente chamou de BIA, é um álcool bicíclico imidazólico, que na verdade tem uma característica que tanto pode funcionar como base de Lewis, como pode funcionar como ácido de Bronsted. Essa característica bifuncional dessa base ela é bastante interessante porque ela permite que esse tipo de substrato, esse tipo de catalisador esteja presente nas duas etapas do processo de Bailey-Gilman. Ela pode, na verdade, funcionar na etapa de adição Michael e ela também pode funcionar na etapa de protonação do produto de adição aldólica, fazendo com que a reação possa acontecer. Então, essa base foi descoberta e a gente, na verdade, publicou alguns artigos
usando essa base para fazer algumas transformações. E como principal característica, essa base é muito fácil de preparar, ela pode ser obtida nos 2 enantiômeros, o processo de resolução dessa substância é bastante simples e, obviamente, como eu havia dito anteriormente, ela pode funcionar como catalisador bifuncional. Essa base foi descrita pela primeira vez em um trabalho feito pelo Zhang, que utilizou essa base em alguns rearranjos de Steglet. Ele, na verdade, fez esse processo de forma enantiosseletiva e descreveu nesse artigo a metodologia para fazer a resolução, mas infelizmente a metodologia dele não é muito eficiente. Por conta disso, a gente desenvolveu uma outra estratégia para fazer a resolução disso, que nos permite obter a base nos 2 enantiômeros com alto excesso enantiomérico nos 2 casos e rendimentos que estão na ordem de 46% para cada um dos enantiômeros. Bom, esse trabalho, como eu havia dito anteriormente, foi inicialmente descrito num paper publicado no Eurojoc, e especificamente nesse caso nós exploramos essa base bifuncional numa reação de Balesgema envolvendo aldeídos e cicloenonas. As cicloenonas, elas são bastante resistentes às reações de Balesgema e nesse caso foi possível de realizar essa reação com muito sucesso. E isso, na verdade, permitiu a publicação do trabalho, que foi transformado em capa em 2012. Então, visando expandir o uso dessa base para outras transformações, nós focamos agora o nosso interesse na síntese de indolisinas. Indolisinas são esqueletos muito interessantes, esqueletos bicíclicos muito interessantes. Elas, na verdade, são isômeros do indol, em que houve a migração do átomo de nitrogênio para a junção dos anéis, e essa migração, na verdade, muda completamente a característica, a reatividade química dessas espécies, que permitem agora reações de funcionalização, tanto na posição 1 quanto na posição 3, e elas, na verdade, são muito menos nucleofílicas do que o indol. É um motivo heterocíclico que está presente numa quantidade bastante interessante de produtos que apresentam atividade biológica. E uma das coisas que chama bastante atenção quando se fala em indolisina é a possibilidade dessas substâncias apresentarem atividade fotofísica. E a partir do momento que tem um bom perfil fotofísico, poderem ser utilizados, por exemplo, como marcadores para o acompanhamento de reações. Então, eles são marcadores que se baseiam no uso de fluorescência e podem, dessa forma, serem utilizados em vários processos biológicos. Um exemplo disso, o mais clássico, é o CellFlu, que é um marcador bastante conhecido e que, na verdade, é um núcleo endolisínico que tem uma extensão de conjugação, ou seja, um grupamento carbonílico conjugado ao anel, e isso tem uma interferência bastante importante no processo de fluorescência. Então, a reação de Balesgema já havia sido anteriormente utilizada na preparação de indolisinas. O primeiro relato foi feito por Kay e Bod em 1990, e esses autores descreveram um processo que prepara essas indolisinas em 2 etapas. Então, eu tenho primeiro uma reação de Morita-Balesgema clássica, usando o dábico, que fornece o adulto em 94% de rendimento, e em seguida uma etapa de acetilação, seguida de aquecimento. Eu tenho então o ataque nucleofílico feito pelo par de elétrons de nitrogênio na dupla. Como eu tenho na verdade um bom grupo de saída, eu tenho na verdade o fechamento do anel seguido de aromatização, que leva então à formação dessas indolisinas. Essas indolisinas preparadas por essa metodologia, elas têm uma vantagem já de saída, porque elas na verdade têm as 2 posições do anel pirrólico não substituídas, o que permite, na verdade, uma diversidade de possibilidades relacionadas à funcionalização. Esse, na verdade, foi o primeiro exemplo desse tipo de reação descrito, e elas, na verdade, permitem que você prepare essas indolisinas funcionalizadas na posição 2 com rendimentos globais da ordem de 50%. Um pouquinho mais tarde, Bassavaillard também descreveu uma outra metodologia, agora baseada no uso de triflato de TMS, que permite também a síntese dessas indolisinas em rendimentos que são um pouco menores do que aqueles descritos anteriormente por Kay e Bod. Basicamente, o que a gente vê nessas metodologias descritas pelo Bassavaillard
é que, bom, ele precisa, na verdade, usar uma quantidade bastante significativa de triflato de TMS. Ele, na verdade, explorou alguns exemplos para aquelas indolisinas que são policíclicas, pegando, no caso, ciclohexenonas substituídas, e também de indolisinas substituídas na posição 2. Basicamente, a proposta do Basavaé para essa reação seria de que ocorreria primeiro um ataque Michael pelo par de elétrons de nitrogênio na dupla ligação do acrilato, e o enolato intermediário então seria armadilhado pelo triflato de TMS, e agora na liberação do TMS eu teria, na verdade, agora o ataque em cima da carbonila do aldeído, que levaria então à formação do produto cíclico. Na verdade, é um primeiro exemplo feito numa única etapa, mas os rendimentos do processo, os rendimentos globais não são muito altos, né? Mas de maneira geral são comparáveis à estratégia descrita anteriormente. Existe na literatura, na verdade, exatamente por conta do interesse das indolisinas, outras metodologias que descrevem a preparação desse tipo de heterociclo utilizando outras estratégias basicamente catalisadas pela presença de metal. De maneira geral, o que a gente pode falar é que a grande maioria das estratégias descritas na literatura que usam metal, elas na verdade chegam a indolisinas já substituídas, o que nos impede de fazer funcionalizações de forma mais direta. E de maneira geral, as duas únicas metodologias disponíveis que descreveram síntese de indolisinas usando adulto de Balejima foram as duas que eu descrevi anteriormente. Bom, então a ideia dessa primeira parte do nosso seminário é discutir e apresentar os resultados de um trabalho que foi desenvolvido em colaboração com o professor Albert Moyano, da Faculdade de Química da Universidade de Barcelona, e que inicialmente começou com um trabalho de iniciação científica da Laís Acôncia e deu continuidade com um trabalho de mestrado e doutorado do Lucas Eoli. Basicamente, a estratégia é realmente se apropriar da metodologia que havia sido descrita anteriormente em 2012 no European Journal of Organic Chemistry, e ao invés agora de utilizar sistemas, de utilizar aldeídos gerais, agora na verdade o foco seria realmente no uso de aldeídos derivados de piridina com diferentes padrões de substituição, permitindo assim que a gente conseguisse preparar esse tipo de indolisina polissubstituída. Na verdade, então, os grandes objetivos dessa estratégia seria então explorar a possibilidade de sintetizar indolisinas policíclicas agora numa única etapa. E se a gente tivesse sucesso, a gente descreveria a primeira metodologia organocatalisada direta para a síntese de indolisinas e, obviamente, faríamos um estudo de escopo da metodologia de forma a permitir que a gente tivesse acesso a várias indolisinas com padrão de substituição não usuais. Então, por que fazer isso e por que nós entramos no desenvolvimento dessa metodologia? Isso aconteceu num trabalho que foi desenvolvido inicialmente por um aluno de mestrado do nosso grupo, Bruno Teodoro, que observou durante uma reação de Balejima entre um aldeído derivado da piridina, 2-piridino carboxaldeído e uma ciclohexenona. Ele observou como subproduto dessa reação a indolisina, que era produzida em quantidades em torno de 7 a 8%. Junto, obviamente, com o produto majoritário, que seria o adulto de Balejima. Bom, essa observação preliminar ela ficou meio em stand-by durante um tempo e, muito recentemente, no trabalho que eu já falei do Lucas Eoli e da Laís, nós retomamos isso e o foco agora seria estabelecer as melhores condições experimentais para que a gente, na verdade, funcionalizasse ou permitisse a preparação não mais do adulto de Balejima, mas sim das indolisinas e numa reação que acontecesse numa única etapa. Bom, para começar esse trabalho, nós elencamos uma série de bases que são utilizadas normalmente em reações de Balejima e, junto com elas, o BIA. Na verdade, só o 3-glicolidol e o BIA são bases que podem ser consideradas bicíclicas. As demais são bases que têm principalmente a característica de ter um átomo de nitrogênio terciário.
mas todas elas já foram utilizadas para a reação de Balesino. O objetivo inicial desse trabalho seria a comparar a eficiência desse novo catalisador na reação que nós queremos fazer frente àqueles catalisadores que já foram descritos anteriormente para a reação de Balesino. Então, nós começamos o trabalho. Aqui eu tenho, na verdade, inicialmente essa tabela eu descrevo o screening de catalisadores que foram utilizados. Na verdade, em todos os casos, a gente variou a quantidade de catalisador, esteve ou não na presença, todas as reações foram feitas na presença de água ou de metanol, e também a gente usou para algumas situações um meio básico e também um catalisador de transferência de fase. A gente observou que quando a gente usou 3-equinucleidol, utilizando a reação em água com 0,65 equivalentes da base, a gente observou que no final de 48 horas nós tínhamos uma conversão de 92% da indolisina e apenas 8% do adulto de Balesino, e que após o isolamento, na verdade, nós conseguimos a indolisina com um rendimento de 68%, sempre falando em rendimentos isolados. Quando a gente fez essa reação usando imidazol, e para imidazol especificamente, é necessário que a gente, na verdade, tampone o meio para evitar que ocorra a reação de protonação do imidazol, que com isso compromete o processo e compromete o seu papel como base da reação. Então a gente observou que após 48 horas nós tínhamos, na verdade, uma distribuição de produtos quase meio a meio, metade dele indolisina, metade do produto de Balesino. E para esse caso específico a gente não procedeu ao isolamento. A gente também fez a mesma reação com trietilamina e a gente observou que com 48 horas de reação a gente tinha uma boa quantidade do produto imidazol, do produto indolisina, com 11% do produto de Balesino, e para esse caso específico nós isolamos a reação e a gente observou um rendimento de 51% no processo. A gente usou também DBU. Para esse caso, DBU a gente tinha uma quantidade equivalente e no caso do DBU não foi possível, depois de 48 horas, observar qualquer traço do produto ciclizado, da indolisina. A única coisa que nós observamos foi o produto de Balesino. A mesma coisa aconteceu com metóxido de sódio, também após 48 horas a gente não observou isso. Para os dois casos, na verdade, a gente parou a reação com 24 horas porque a gente, na verdade, não viu nenhuma evolução nesse tempo, apenas a reação de Balesino não apareceu sem nenhum traço do produto ciclizado. Quando a gente usou BIA, e agora com o BIA a gente também usou um catalisador de transferência de fase, a gente observou que após 48 horas nós tínhamos 94% do produto ciclizado da indolisina e 6% do produto de Balesino. E o rendimento global, o rendimento desse processo foi de 68%. E com o TMPDA, também há um equivalente, nós observamos após 24 horas apenas a reação de Balesino, o produto de Balesino 2, com uma pequena quantidade da indolisina. Então, frente a esse quadro, duas bases, na verdade, tiveram rendimentos que a gente possa considerar. E, curiosamente, nos dois casos são bases bifuncionais. No caso, o 3-equinucleidol e o BIA. A nossa decisão agora se baseou pelo uso do BIA simplesmente por uma comparação de preços de mercado dessas duas bases. O preço Aldrich para o equinucleidol é de aproximadamente $10 por grama, enquanto que para o BIA esse preço é da ordem de $2 por grama. O BIA, na verdade, é uma base que pode ser facilmente preparada em larga escala no laboratório, utilizando uma reação que foi descrita há alguns anos atrás pelo Weitraub, que utiliza imidazol na presença de acroleína em meio ácido para dar então origem ao BIA na forma de um sólido cristalino de fácil manuseio, fácil recristalização e que pode realmente ser preparado em grande escala. E obviamente também pode ser obtido nos dois enantiômeros através de um processo de resolução que nós descrevemos há alguns anos atrás. Bom, já que a gente tinha definido a melhor condição experimental, a próxima etapa do processo seria agora avaliar a participação do solvente nessa reação. Então, nós fizemos uma escala de solvente, começando por fluobenzeno, diclorometano, DMSO, HMPA, hexafluorisopropanol,
ácido acético, água, a mistura ácido-água SDS e água e outro catalisador de transferência de fase, no caso o Adogen 464. Para todos os outros casos, então, para todos os outros solventes que não fossem água, a reação na verdade não funcionou e a gente no final do processo recupera o material de partícula. Quando a gente começa, no caso, a realizar essa reação em água, nós observamos então que simplesmente só com água a gente consegue obter o produto, no caso em questão, o produto ciclizado, com 72% de rendimento, de conversão, desculpe. A mesma coisa acontece quando a gente põe catalisador de transferência de fase, a gente tem um aumento bastante significativo do rendimento da reação e a mesma coisa também acontece com a Adogen, só que o aumento é um pouco mais discreto do que aquele observado quando a gente usa SDS. Então, na verdade, a condição experimental que nós decidimos utilizar seria aquela marcada na entrada 8, em que a gente faz a reação usando água na presença de um catalisador de transferência de fase. A gente também observou e acompanhou essa reação para observar o efeito de temperatura, fez a reação, na verdade, em temperaturas que variaram da temperatura ambiente até 100 graus, e a gente observou que a temperatura ambiente, a reação funciona após 12 horas com 42% de reação, e que a gente tem um aumento significativo da reação à proporção que a gente vai aumentando a temperatura. E a 60 graus a gente observou um rendimento de 70%, agora um rendimento isolado de processo de 70%, e quando a gente aumentou para 80 graus, a gente não observou um aumento significativo de rendimento, e quando aumentou para 100 graus, a gente observou, na verdade, degradação parcial do produto, o que impactou na diminuição do rendimento do processo. Então, frente a isso, a gente definiu que a reação poderia ser executada a temperatura de 60 graus, porque ela seria uma reação que poderia ser feita com tempos de reação razoavelmente curtos e com rendimentos bastante razoáveis. Bom, estabelecida a condição experimental, estabelecida a condição solvente, enfim, estabelecida a condição ótima, nós partimos então agora para estabelecer o escopo da reação. E para fazer esse escopo, nós na verdade trabalhamos primeiro com algumas ciclohexanonas comerciais, no caso cicloheptenona, ciclopentenona, ciclohexanona e ciclopentenona, heptanona, e também de algumas enonas não comerciais. Uma ciclohexanona dimetilada, com um grupo fenil, com um grupo metileno dióxido, um sistema, na verdade, que é uma enona com 2 átomos de flúor e também com a ciclooctanona. Essas enonas não comerciais foram preparadas de acordo com o processo que está mostrado aqui. Em todos os casos a gente usou praticamente a mesma metodologia. Então, a partir dos compostos 1,3 de carbonilados devidamente substituídos, a gente transformou inicialmente esses produtos nos seus respectivos éteres de enol e em seguida esses éteres de enol foram reduzidos na presença de hidritos de lítio e alumínio para então obter as enonas derivadas com rendimentos bastante razoáveis. Então esse processo foi feito para obter a enona dimetilada, a enona substituída por um grupo fenila e a enona substituída por um grupo piperenilo. Para o caso em que a gente tinha a enona fluorada, a gente na verdade pegou beta-naftol e tratou esse beta-naftol na presença de selecto-flúor e um líquido iônico na presença de metanol para permitir então a obtenção dessa enona fluorada num rendimento de 94%. Então, tendo em mãos todas as enonas, a gente então agora partiu para avaliar o escopo da reação. Então, a ideia central era essa aí. Então, a gente já tinha a condição experimental determinada, 65 mol% da BIA, a reação ocorrendo a 60 graus, um catalisador de transferência de fase numa proporção de 10 mol% água e em média 12 horas de reação. E com essa sequência, nós fomos capazes de preparar uma coleção de indolisinas policíclicas, todas elas feitas numa única etapa, num processo completamente organocatalítico. Então, por exemplo, foi possível de preparar essa enona não substituída com a ciclohexanona com 68% de rendimento e que esse rendimento vai a 60% numa escala multigramas. Foi possível também preparar enonas substituídas no anel piridínico
com grupos neutros, com grupos doadores de elétrons, grupo neutros em diferente posição, grupos retiradores de elétrons, mas a gente observa que quando a gente usa grupos retiradores de elétrons, o rendimento cai. A gente não pode esquecer que esses rendimentos são todos descritos para uma única etapa. E a gente também conseguiu preparar enonas substituídas num anel de 6 membros, com rendimentos também moderados. A mesma coisa aconteceu quando a gente usou enonas cíclicas de maior tamanho, no caso a heptanona, e para todos os casos foi possível de obter os derivados com diferentes padrões de substituição, com rendimentos que são de moderados a bons. Uma coisa que a gente observou quando a gente estava fazendo essa reação é que o processo de ciclização ocorre facilmente quando a gente está trabalhando com ciclohexenonas e com ciclopentenonas. A gente ainda não conseguiu fazer essa reação usando ciclooctanonas, simplesmente porque a gente não conseguiu obter a ciclooctanona no laboratório. A gente está trabalhando nessa direção. Mas a gente observou que para ciclopentenona a gente não observa a ciclização, mas observa a ciclização quando a gente usa enonas de tamanho maior. E intrigados por isso, a gente fez um cálculo para estimar a energia de transição do processo e observou que a energia do estado de transição para a etapa de ciclização envolvendo ciclopentenona é pelo menos 4 quilocalorias maior do que o caso com ciclohexenona e com cicloheptenona, o que talvez explique a razão pela qual a gente não consegue fazer essa etapa de ciclização quando a gente trabalha com ciclohexenona. Curiosamente, uma coisa que tem que ser chamada a atenção é que todas as tentativas de forçar essa ciclização por aumento de temperatura levaram exclusivamente à degradação do substrato. Então, infelizmente, aqui a gente não conseguiu solucionar o problema, mas é realmente possível de preparar as outras indolisinas policíclicas sem maiores problemas. Bom, qual é o mecanismo proposto? Esse mecanismo, na verdade, se baseia num trabalho que foi publicado em 2018, foi um trabalho intenso, utilizando cálculos teóricos associados à espectrometria de massa e alguns dados cinéticos que permitiram entender o papel da hidroxila do BIA no processo e de como que essa hidroxila pode, na verdade, exercer o seu papel catalítico ainda no meio aquoso. Então, basicamente, a proposta é a formação inicial, primeiro, da reação de Balé-Gilman, e uma vez que a gente tem um adulto de Balé-Gilman, a gente tem agora um ataque Michael intramolecular do nitrogênio através de um processo de ciclização que leva, então, à formação de um intermediário zweiteriônico. Esse processo de ciclização é um processo 5N do Trig. Esse não é um processo favorecido pelas regras de Baldwin, mas a presença de um grupamento retirador de elétrons faz com que esse processo, a energia do estado de transição desse processo caia e mesmo sendo um processo não permitido, ele possa ocorrer. Existem precedentes na literatura que justificam isso e a partir então da eliminação de água catalisada pela presença do BIA através do intermediário mostrado nesse quadro, leva então à formação da nossa indolisina policíclica. Essa indolisina policíclica é muito interessante e ela, na verdade, também é muito versátil porque ela permite uma série de aplicações sintéticas. Então, algumas evidentes, como por exemplo as reações de redução da carbonila, que foram feitas inicialmente usando sódio rodedreiro, que permitiu então a obtenção desses derivados álcool em rendimentos da ordem de maiores que 99%, quase quantitativo, e isso também, na verdade, abriu a perspectiva de prepararmos esses álcools nas suas formas enantiomericamente puras, usando, na verdade, o CBS, o reagente descrito alguns anos atrás pelo Corey, que permitiu então a obtenção de um álcool quiral, de uma indolisina quiral, com um excesso enantiomérico de 93% e num rendimento da ordem de 95%. A carbonila dessa indolisina também pode ser explorada para outras reações e é o que foi feito aqui. Então, eu tenho inicialmente uma reação envolvendo a participação inicialmente de uma condensação aldólica. Então, a base abstrai um próton na posição alfa-carbonila
esse ânion faz uma condensação aldólica seguida de eliminação de água e em seguida eu tenho a reação de ciclização para dar origem a esse tipo de intermediário. Esses intermediários são bastante interessantes porque eles são intermediários cíclicos que têm uma certa planalidade e esses intermediários estão sendo testados como eventuais intercaladores de DNA e eventualmente isso pode abrir a possibilidade de termos substâncias que apresentam atividade antitumoral. O mesmo intermediário, então, a gente explorou as reações de bromação, então, utilizando o NBS, é possível, então, bromar o anel alifático, o anel da ciclohexanona, e quando a gente usa uma condição de brometo de potássio na presença de cobre, agora a etapa de bromação acontece no anel aromático, formando, então, o intermediário 4B. Essa, na verdade, mostra a possibilidade de exploração desse tipo de núcleo na síntese de diferentes padrões heterocíclicos. Bom, aí partindo para a segunda etapa da nossa conversa, do nosso seminário, eu vou falar um pouquinho da síntese ou da utilização, da descoberta de novos agentes nucleofílicos para a reação de Morita Balegiano. E eu vou concentrar a minha atenção agora no uso de 5-vinil-1,2,4-oxadiazol como novos acrilatos, como mímicos de acrilatos para a reação de Balegiano e agora descrevendo uma nova transformação de Balegiano. Bom, eu já havia dito isso, eu já havia mostrado isso, que a reação a gente pode dividir em 3 elementos, um elemento eletrofílico, um elemento nucleofílico e a base de Lewis. E especificamente nessa parte da nossa conversa, nós vamos falar sobre o desenvolvimento de novos elementos nucleofílicos para o desenvolvimento dessa reação. E existe na literatura uma quantidade bastante significativa de nucleófilos ou de elementos nucleofílicos que foram utilizados na reação de Balegiano, entendendo que esses elementos, na verdade, todos eles têm como principal característica a presença de uma dupla ligação e associada a essa dupla ligação um grupo retirador de elétrons, e já foram, na verdade, descritos diferentes grupos que participam nessa reação e que dão acesso a uma diversidade estrutural bastante grande. Bom, por que a gente pensou em utilizar 5-vinil-1,2,4-oxadiazols para fazer reações de Balegiano? Essa ideia surgiu de uma observação, de um trabalho publicado em 2010 no Organic and Biomolecular Chemistry, descrito por um autor chamado Kerr, que observou que 5-vinil-1,2,4-oxadiazolas são aceptores de Michael razoavelmente eficientes e ele demonstrou nesse trabalho, com diferentes nucleófilos, que era possível, na verdade, obter esse tipo de produto. Então, ele usou nucleófilos de carbono, nitrogênio, de oxigênio, de enxofre e observou que, para todos os casos, foi possível obter os produtos de adição de Michael. Essa observação é bastante curiosa, porque chamou a nossa atenção que se esse tipo de núcleo, ou esse tipo de intermediário, esse tipo de substrato podia sofrer esses ataques Michael, muito provavelmente ele também poderia ser utilizado como componente nucleofílico por uma reação de Morita Balegiano. E qual é a vantagem de utilizar 1,2,4-oxadiazola como componente para uma reação de Balegiano? Bom, é uma coisa bastante interessante porque esses heterociclos, eles são heterociclos que têm uma quantidade muito grande de aplicações em química de materiais e em química medicinal. O grau de planalidade desses heterociclos e associado a alguns outros parâmetros fazem com que eles sejam linkers muito utilizados e muito eficientes para o desenho de moléculas que têm uma atividade biológica. Além disso, a possibilidade de eles interagirem através de formação de ligação de hidrogênio faz com que eles sejam considerados biosósteros não clássicos para ésteres amidas. E, obviamente, existe na literatura uma quantidade bastante significativa de relatos mostrando a atividade biológica desse tipo de heterociclo. Então, nos pareceu bastante interessante que a gente pudesse, na verdade, desenvolver uma reação de Balegiano no qual um dos componentes da reação, no caso o componente nucleofílico, já contivesse um anel aromático que tivesse por si só uma atividade biológica.
E só para vocês terem dar uma ideia de exemplos, a gente tem aqui, por exemplo, uma molécula que tem uma potência bastante elevada para vírus do tipo C e um outro inibidor de proteínas, né, que se ligam à penicilina. Então, são dois exemplos em que o núcleo 1,2,4-oxadiazola aparece como fundamental para a atividade biológica. Então, com esses precedentes, nós começamos então o nosso trabalho, em que a gente inicialmente preparou esses heterociclos utilizando uma química clássica já descrita na literatura. Então, inicialmente a gente preparou uma vinil 1,2,4-oxadiazola, em que o substituinte fosse um sistema aromático sem nenhum substituinte, na verdade derivado um resíduo fenil, e essa reação na verdade foi posta na presença de um aldeído usando uma base de Lewis, e aqui a gente na verdade inicialmente testou a reação na presença sem ácido acético e com ácido acético. E a gente na verdade testou um conjunto de bases. A gente testou também o BIA, que eu já mostrei inicialmente como é que essa base foi eficiente para a etapa de síntese de indolisinas, e também tanto o cliniclidina como o clinicldol. E também exploramos o uso de W. Aqui estão descritas as condições experimentais, infelizmente ficou um pouquinho pequeno o desenho, mas basicamente eu vou chamar a atenção de vocês que para os casos em que a gente usou dábico, usou clinicldol, usou BIA, para todos esses casos a reação funcionou. Para clinicldol e cliniclidina, a gente, na verdade, conseguiu ter rendimentos da ordem de 70%, os rendimentos, no caso, isolados e também determinados por CG, mas quando a gente usou BIA e usou ácido acético, quando usou dábico e ácido acético, a gente observou que após 24 horas, foi possível, na verdade, de ter conversão praticamente total, e a gente, na verdade, foi capaz de isolar o produto de Barejinho com rendimento de 84%. Então, na verdade, a gente estabeleceu essa condição experimental e em que a gente usava como base dábico 1,05 equivalente, usava um aditivo, no caso em questão ácido acético, e com isso a gente, na verdade, um equivalente então do aldeído, e com isso no final a gente conseguia realmente ter a transformação que nós queríamos. Isso, na verdade, nos permitiu observar, nos permitiu obter um conjunto bastante diversificado de diferentes adultos de Barejimo, todos eles incorporando na sua estrutura o sistema oxadiazola. Então, aqui nós temos sistemas em que nós variamos o substituinte no aldeído, então, com grupos retiradores de elétrons, grupos doadores de elétrons, sem substituintes, com heterociclos em várias posições, vários tipos de heterociclo. Então, foi possível, na verdade, preparar uma coleção bastante diversa e, para todos os casos, com rendimentos que variam de bons a excelentes. A gente também variou o substituinte presente no resíduo arílico da vinil-oxadiazola, e isso também nos permitiu preparar uma variedade de compostos, tendo grupos doadores de elétrons, grupos retiradores de elétrons, e isso nos permitiu também observar e obter alguns desses produtos, todos os produtos com rendimentos muito bons e com tempos de reação bastante razoáveis. Para um dos casos em que, na verdade, a oxadiazola estava substituída com o grupo nitro, foi possível terminar a reação em 5 minutos e obter um rendimento de 91%. Em todos os casos, os produtos são facilmente purificados, porque as reações têm conversão muito altas, e eles são facilmente purificados ou por cristalização, quando são sólidos, ou através de uma filtração em colunas de gel de sílica, fazendo com que o processo seja um processo bastante amigável e muito fácil de ser executado, mesmo em escalas de multigramas, que também já foi testado. Bom, como é que funciona o mecanismo dessa reação? Ela, na verdade, tem um mecanismo proposto, e para esse mecanismo o ácido acético é importante, porque inicialmente o que a gente propõe é que eu tenha um ataque Michael acontecendo típico
daquilo que acontece no mecanismo de Bailey-Gilman, em que eu tenho um ataque do par direto do nitrogênio na dupla ligação, no carbono da dupla ligação. Na verdade, uma vez que isso acontece, eu tenho a migração do par direto para cima do nitrogênio, que é imediatamente protonado pelo ácido acético. Na verdade, no momento que o ácido acético faz essa protonação, eu tenho a formação de uma espécie que tem um caráter Zweiter iônico. E, novamente, agora eu tenho o par dielétrico que volta e faz o ataque em cima do aldeído, para dar origem, então, a um produto de adição aldólica, e imediatamente agora esse produto de adição aldólica é assistido pela base para dar, então, origem à etapa de eliminação, então, fornecendo os produtos de rendimento bastante significativos. É importante dizer que, na verdade, a gente também buscou formas de demonstrar a aplicação sintética desse tipo de grupamento, e a gente observa que, por exemplo, esse tipo de grupamento pode sofrer processos induzidos por catálise fotoquímica que levam então à formação de produtos de adição Michael com rendimentos razoáveis, rendimentos moderados e com diástase de seletividade também moderada. Isso aqui é muito curioso porque não existem muitos precedentes na literatura descrevendo processos de adição Michael de átomos de nitrogênio catalisados pela luz. Na verdade, quando a gente começou esse processo, quando começou a reação, a gente, na verdade, queria fazer um rearranjo no anel oxadiazólico, mas o que a gente observou exclusivamente foi o ataque Michael, que leva, então, à formação desse tipo de produto. Então, hoje a gente está, na verdade, explorando esses produtos para fazer outras transformações fotocatalisadas. O conjunto desses resultados foi, então, publicado muito recentemente no Journal of Organic Chemistry e que a gente descreve completamente o uso desse novo substrato, desse novo acrilato, nas reações de Bailey-Gilman. A gente, paralelamente a esse trabalho, tem feito também uma avaliação sistemática de outros acrilatos que têm grupamentos heterociclos ligados nele e avaliando a eficiência desses acrilatos frente a essas condições de reação de Bailey-Gilman. Já fez muito recentemente um trabalho fazendo uma comparação das energias de lume de cada um desses substratos, principalmente olhando os coeficientes de lume da dupla ligação, dependendo do tipo de heterociclo, de tipo de substituinte ligado nesse heterociclo, o que nos permite, na verdade, abrir uma perspectiva bastante interessante para a exploração um pouco mais sistemática dessa metodologia. Bom, como conclusões, o que a gente pode dizer é que a gente, na primeira parte do trabalho, mostrei para vocês o desenvolvimento de uma metodologia nova e eficiente para a síntese de indolisinas policíclicas, uma metodologia descrita em uma única etapa, e a comparação com as metodologias descritas na literatura mostra que ela é uma das metodologias, ou é a metodologia mais eficiente descrita até o momento. A gente também identificou que vinil-oxadiazolas podem ser utilizados como novos nucleófilos da reação de Morita-Bailey-Gilman, que essa reação de Morita-Bailey-Gilman permite que a gente possa, na verdade, sintetizar novas plataformas heterocíclicas funcionalizadas que podem ter uso potencial para outras transformações bastante interessantes e que a gente está, na verdade, realizando estudos que têm como foco avaliar a generalidade dessa nova abordagem, principalmente focando o uso de outros heterociclos, outros vinil-aril heterociclos, que poderiam potencialmente ser utilizados também como parceiros nucleofílicos para essa reação de Morita-Bailey-Gilman. Os produtos oriundos das vinil-oxadiazola já foram submetidos a uma avaliação biológica, especificamente contra alguns tipos de parasita, especificamente leucimania e doenças de Chagas, e os resultados preliminares, que ainda não estão fechados, mostram que alguns desses substratos são compostos muito interessantes
e que podem ser, muito provavelmente daqui a algum tempo, promissores protótipos para o desenvolvimento de novos agentes antiparaticidas para exatamente o combate dessas duas doenças. Eu vou terminar apresentando então o grupo de pesquisa atual do laboratório. O trabalho foi desenvolvido basicamente pelo aluno Lucas Eoli, que desenvolveu a parte relacionada à síntese das oxazolidinas, das indolisinas, e o trabalho envolvendo a parte das oxadiazolas foi encabeçado pelo pós-doc Fábio Fernandes e contou com a colaboração do aluno de doutorado Hugo Santos, do pós-doc Manuel Trindade e do aluno de doutorado Sâmia Lima. Atualmente o grupo é composto de 3 alunos de pós-doc, alunos de mestrado e doutorado e 3 alunos de iniciação científica. Eu gostaria então de terminar agradecendo ao Sérgio Skem pelo convite, parabenizando o Centro de Excelência para a Pesquisa em Química Sustentável pelo excelente trabalho que eles vêm fazendo nos últimos tempos. Agradecer também a GSK, agradecer a FAPESP, CNPq e CAPES pelo apoio, principalmente em bolsas, e a FAPESP especificamente em projetos de pesquisa, e também agradecer o CIBFAR pelo apoio e pelos recursos envolvidos no desenvolvimento desse trabalho. O trabalho voltado para a síntese de agentes antiparasitários faz parte do escopo do projeto CEPID-CIBFAR. Eu gostaria apenas então de terminar dizendo que nos próximos 15 dias esse material vai estar disponível na rede, e agora eu fico disponível para eventuais perguntas. E termino agradecendo a atenção de todos. Obrigado. Oi, Helene, bom dia, tudo bem com você? Olha só, na verdade, as versões assimétricas da Baliagima, hoje a gente, na verdade, está trabalhando em várias frentes. Basicamente, quando a gente fala de Morita Baliagima, a gente, na verdade, tem várias versões assimétricas disponíveis na literatura. Mas o grande problema dessas versões é que elas são muito suscetíveis ao tipo de substrato que você utiliza. Então, elas acabam, na verdade, perdendo a característica de generalidade. A gente, na verdade, hoje está trabalhando no laboratório em 2 frentes. Essa mesma base que eu acabei de mostrar para você é uma base que a gente, como a gente tem um acesso aos 2 enantiômeros, a gente já tem resultados bastante interessantes de uma versão assimétrica usando BIA. Essas reações ainda são feitas em água, estão sendo feitas em água, porque o nosso interesse seria desenvolver isso em água, e a gente tem, na verdade, os precedentes que já foram mostrados anteriormente no paper que eu citei, que é mostrando o papel da hidroxila na catálise dessa reação, mesmo isso acontecendo em água. Então, a gente já tem alguns resultados que mostram que quando a gente usa a BIA para fazer algumas dessas reações do Baliagima, é possível obter excessos da ordem de 67%. Hoje a gente, na verdade, está trabalhando, fazendo algumas modificações na estrutura do BIA, tentando ver se a gente consegue aumentar esse excesso. A gente também está, ao mesmo tempo, trabalhando, tentando ver se, mudando o solvente, porque qual é o grande problema? O BIA, na verdade, ele não é muito solúvel em solventes orgânicos. Então, a gente está fazendo as modificações, tentando aumentar a solubilidade em solventes orgânicos e também fazendo algumas modificações em determinados tipos de solventes, fazendo um screening de solvente, tentando ver se dessa maneira a gente aumenta o excesso. Mas os resultados que a gente já tem nesse sentido, eles são bastante promissores. Então, nesse primeiro momento. Quando a gente vai agora olhar a segunda parte do processo, que são as reações utilizando oxadiazolas, o que eu posso dizer a você é o seguinte: para as versões em que a gente usa aldeídos, a gente ainda não tem excessos muito bons. Mas nas versões em que a gente, ao invés de usar aldeído, usa isatina, a gente já chegou a excessos da ordem de 92%. Hoje, o que a gente está fazendo é aumentando o escopo da reação, e daqui a pouco você vai ver esse trabalho publicado.
Humberto, bom dia. Obrigado tanto a você e a Cíntia por assistir o seminário. Eu acho que eu já respondi a pergunta da Cíntia no que se refere à parte assimétrica, né? A gente está trabalhando intensamente para tentar obter esses produtos, essas reações numa versão assimétrica. Bom, o que eu posso dizer a respeito do solvente e do catalisador de transferência de fase? Duas coisas. Bom, a gente observa que para as reações que são catalisadas por BIA, em todos os casos, é necessário que as reações aconteçam em água ou num solvente prótico, né? Aparentemente isso é importante porque a gente tem problemas bastante sérios de solubilidade de BIA quando você, na verdade, muda para outros solventes. A reação funciona, por exemplo, em metanol, ela funciona em água, que a gente tem preferido usar, mas, por exemplo, quando você põe isso de clorometano, a reação é extremamente lenta, porque, na verdade, a gente não consegue dissolver o BIA. Então, é por isso que eu acabei de respondendo a Arlene, dizer que a gente está fazendo modificações na estrutura, tentando aumentar a solubilidade dessa base em meios orgânicos. Então, qual é o papel da transferência de fase? Na verdade, a gente acredita que essas espécies bacteriônicas estejam acontecendo na interface. E o catalisador de transferência de fase é extremamente importante para isso. Quais são as evidências que demonstram que o catalisador de transferência de fase é importante? A primeira delas é que quando você realmente tira o catalisador de transferência de fase, a reação acontece, mas com uma velocidade muito baixa. Quando você põe o catalisador de transferência de fase, a gente observa um aumento característico, um aumento bastante significativo da velocidade da reação, tanto na velocidade em conversão e em rendimentos. A gente já testou vários catalisadores de transferência de fase e uma das estratégias que a gente está trabalhando no laboratório, mas que eu ainda não tenho resultados que eu possa dizer a você que sejam interessantes, estão relacionados ao uso de catalisadores de transferência de fase quirais. Bom, então eu finalizo agradecendo a atenção de todos e muito obrigado novamente tanto a Arlene quanto a Cíntia pela lembrança do meu nome e pelo convite para apresentar esse seminário. Um bom dia para vocês e muito obrigado.